Olá, a gente está voltando com mais uma entrevista com as pessoas que a gente acha que pode colaborar bastante para a gente formar mais uma opinião e uma reflexão sobre colaboração, cooperação e empatia. E hoje eu estou convidando a Ana, a Aninha, vou chamá-la de Aninha. A Aninha também eu encontrei em cursos de cooperação, colaboração, é uma profissional que eu passei a admirar muito. Tem um processo aí que eu me identifico, que é estar sempre em muitas frentes, estar se modificando, né, no decorrer do tempo, ter multipotencialidades. Aninha, obrigada por estar colaborando aqui para a Experta Mídia, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para a gente. E eu queria que você falasse um pouquinho de você. Então, boa tarde, obrigada, Flavinha, né? Vou chamar de Flavinha também, pelo convite, Experta Mídia, pelo convite, também fiquei bem feliz. Bom, falar um pouquinho de mim é mais ou menos isso que você disse, né? Sou uma profissional bem diversa, assim. Já fui professora de história, gestora de projetos, e hoje eu estou aí nessa frente de trabalhar mais com colaboração, com projetos colaborativos, buscando sempre pesquisar essa transformação que eu acho que a sociedade está passando, né, está vivenciando aos poucos, em pequenos núcleos, mas cada vez mais forte. Então, hoje eu tenho uma empresa que é a CRIA, e é nesse lugar, na CRIA, que eu estou organizando e desenvolvendo esse tipo de pensamento colaborativo. Bacana. Aninha, você tem uma experiência grande em gestão de projetos, como você mesma falou também, já foi professora de história e agora está oferecendo esses serviços para as empresas, para comunidades. E aí, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o que você está sentindo em relação a esse momento que nós estamos vivendo. E aí agora, a gente vivendo esse momento do coronavírus, a gente em casa, o mundo refletindo, por mais que nem todo mundo esteja pensando, o mundo está refletindo sobre o nosso contexto. O que você acha que esse contexto tem para dizer para a gente agora, principalmente no empreendedorismo? Então, eu acho que é isso que você falou. Até pouco tempo atrás, até isso tudo acontecer, sim, algumas pessoas já vinham falando, algumas empresas já vinham falando sobre isso, né? Talvez não tanto as grandes empresas, mas as pequenas e médias empresas já vinham buscando esse tipo de perspectiva, de pensamento. E agora, com todo mundo diante do que está acontecendo, as pessoas em casa, algumas em quarentena, nem todas estão em quarentena, mas a gente meio que está obrigado a colaborar, né? Eu acho que não tem muita alternativa, porque se você fica em casa o dia inteiro sem fazer nada, né? Então as pessoas estão buscando outras pessoas mesmo que de forma online, né? E as empresas também, eu vejo um movimento de maior aproximação em relação à sua clientela, ao seu público, nessa perspectiva, nesse pensamento colaborativo, né? Do que nós agora podemos fazer com isso tudo que está acontecendo. Então, eu vejo um discurso muito nesse sentido. O que a gente pode fazer? Não é o que eu posso fazer, mas o que a gente pode fazer juntos. Então, eu tenho observado alguns movimentos nesse sentido, né? de pensar coletivamente numa solução não só para o problema, né, que é o próprio coronavírus, mas como que a gente vai passar por esse processo. Passar pelo processo tem sido um desafio também, Um né? desafio, sim. E aí, Aninha, eu queria te perguntar uma outra coisa. Com a sua experiência em gestão de projetos, é possível hoje fazer gestão de projetos com metodologias e processos mais colaborativos e empáticos? Totalmente, porque se você for pensar em gestão de projetos, a gestão de projetos, na sua natureza, ela já é colaborativa, né? Ninguém faz um projeto, muito difícil alguém fazer um projeto sozinho. Um projeto, ele parte do pressuposto que você vai ter um grupo de pessoas ali trabalhando juntos por um objetivo em comum. O que acontece é que na gestão de projetos clássica, você tem um líder. Normalmente, esse líder toma decisões e ele que determina qual o objetivo que vai ser alcançado. Numa gestão de projetos colaborativa, isso é combinado ou isso é disseminado para a equipe e para as partes interessadas, ou seja, quem estiver ali envolvido. Então, a gestão de projetos ela já é naturalmente colaborativa. Eu acho que a diferença é na tomada de decisão,
né, na forma como a gente organiza quem está no poder ao longo desse projeto. Mas, de um modo geral, ela é naturalmente colaborativa. E aí, de forma prática, Aninha, assim, para as empresas que hoje, mesmo que sejam as pequenas, startups, que querem colocar mais na essência esses valores da colaboração, da cooperação, da empatia, você tem dicas de ferramentas ou de processos que essas empresas podem começar a olhar, quer dizer, não só as pequenas, né, mas as grandes também, porque a gente sabe que muita empresa grande está enfrentando esse desafio de se tornar mais colaborativa. Quais seriam as suas dicas para que essas empresas comecem a se transformar e se tem alguma ferramenta que elas já podem começar a olhar para elas? Eu acho que, sim, existem diversas ferramentas, e aí eu destacaria 2 pontos, né? O lado humano do trabalho, da gestão do projeto em si, e o lado técnico. Então, acho que no lado humano, você tem algumas ferramentas muito simples, né? Como, por exemplo, chegar no escritório, ou hoje, que a gente está, muitas empresas estão de home office, mas iniciar uma reunião perguntando como que as pessoas estão. Como cada um está, como cada um está vivenciando esse momento. Alguém precisa de alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa, né? Então, essa conexão, essa humanização dessa relação, que no projeto é muito estreita, né? Diferente de uma operação, que você fica ali diariamente fazendo basicamente a mesma coisa, ou poucas coisas diferentes, mas você tem uma rotina. No projeto, a coisa ela é muito dinâmica. E você tem uma equipe junto ali, até o projeto ser encerrado, trabalhando incessantemente naquilo. Então, é levar uma maior conexão, maior humanização em coisas simples mesmo, né? De perguntar como as pessoas estão, de perguntar se as pessoas querem colocar alguma coisa, falar alguma coisa antes da reunião, fazer um check-in, né, que a gente diz. Deixar que as pessoas também coloquem suas ideias, sabe? Humanizar um pouco essa relação. Então, isso na parte da gestão das pessoas dentro do projeto. E na parte técnica, existem diversas ferramentas, né? Então, metodologias mesmo, sabe? Então, o World Café, Open Space, que são metodologias de criação de ideias. O próprio Design Thinking, que é bem conhecido. Existe uma metodologia de gestão de projetos chamada Dragon Dreaming, que é uma metodologia que tem como foco principal o lado humano da gestão de projetos, né? As pessoas e o tempo, eles são, digamos assim, são 2 drivers dentro dessa metodologia. Então, assim, existem algumas metodologias, né? E aí, existem, obviamente, profissionais especializados que conhecem dessa metodologia para poder aplicar. Mas eu acho assim, pensando numa forma prática de um gestor que está ouvindo essa conversa e quer aplicar amanhã, né? Sem conhecer agora, né? Agora, sem conhecer a fundo uma metodologia, eu apostaria nessa humanização. Porque o grupo, quando ele tá humanizado e quando ele está também alinhado, né, azeitado, como a gente diz, né? O grupo está azeitado, ele mesmo cria soluções. Então, também não precisa ficar preso a metodologias que já existem, que está escrito no livro. O próprio grupo, ele é capaz de oferecer respostas que não necessariamente são oficiais ou que estão numa metodologia, digamos assim. Entendeu? Agora, Aninha, vendo todo esse processo que nós estamos vivendo, você acredita que nada será como antes, depois desse coronavírus, depois dessa experiência que todos nós estamos passando? Olha, eu acho que, sim, a gente não passa por uma experiência dessa que a gente está passando agora e sai da mesma maneira que entrou, né? Mas eu acho que a questão maior, assim, a meu ver, é qual o tamanho dessa mudança, né? A mudança ela vai acontecer, porque ninguém passa por uma situação traumática sem mudar, né? Nem o ser humano, nem o coletivo. Mas qual é o tamanho da mudança que a gente vai ser capaz de gerar? Né? Então, se a gente for pensar que há 100 anos atrás nós tivemos uma pandemia, né? Que inclusive o presidente brasileiro da época faleceu nessa pandemia,
E no início do século também, né? Início do século XX. E ao longo do século XX, a gente foi capaz, nós enquanto humanos, nosso coletivo, foi capaz de construir coisas tão absurdas como guerras, como ditaduras, como genocídios, como nazismo, né? Depois dessa pandemia ter acontecido, não dá para a gente achar que a experiência em si vai ser o problema e a solução, né? Eu acho que agora, então eu não acho que ela seja também uma solução, mas eu acho que ela está dando uma oportunidade. Se a gente fosse olhar o lado positivo, né? Seria uma oportunidade para a gente repensar enquanto indivíduos, enquanto coletivo. O tamanho dessa mudança vai depender da nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de refletir e de se autorresponsabilizar também pelo que está acontecendo, né? Porque enquanto indivíduos a gente também tem uma responsabilidade nisso tudo. Qual é a minha responsabilidade, qual é a sua responsabilidade, a responsabilidade de cada um que está aqui assistindo essa entrevista. Então, assim, essa conversa, né? Até coragem de fazer essa pergunta. Qual é a minha responsabilidade nessa história toda? Então, se a gente tiver essa capacidade de profundamente refletir, de reflexão, a gente ganha poder. Né? Poder de transformar, poder de fazer diferente. Porque aí não é o fulano, o cara que eu nem conheço que é responsável. Ele também é responsável, mas eu também sou e eu vou mudar naquilo que eu sou responsável. Então, assim, depende muito do que das respostas, das decisões que a gente vai tomar daqui para frente. Eu acho que uma delas é isso, né? A nossa capacidade, qual vai ser a nossa capacidade de reflexão e de mudança individual e depois coletiva. Ou seja, a responsabilidade é nossa, não adianta esperar que o todo mude se a gente não mudar, né? Não adianta. O coronavírus e a pandemia não vão resolver o que nós criamos ao longo, sei lá, de 4, 5 séculos, né? Que é esse individualismo excessivo. Essa pandemia ela não vai chegar aqui, não vai dar as respostas e resolver isso para a gente. Ela está dando uma oportunidade, como eu disse, da gente pensar se é isso mesmo que a gente quer, né? Muito bacana, Aninha. Obrigada por essa reflexão. Acho que foi super válido ver sobre essa perspectiva de que é uma oportunidade carregada de responsabilidade. Obrigada mesmo. Eu espero que todas nós possamos sair muito melhor dessa. Obrigada a você, Flávia. Amei. Muito obrigada mesmo. Beijo. Espero também que a gente consiga sair e construir um mundo mais possível para todos, né? Tomara. Um beijo, Aninha. Obrigada. Um beijo.